vice-presidente Kamala. Daqui a pouco a gente repercute a fala, portanto, da vice-presidente Kamala Harris, mas antes a gente vai dar uma notícia agora porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central acabou de decidir por um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. A informação foi divulgada agora mesmo pela autoridade monetária. Essa alta já era esperada pelo mercado. Para explicar mais o que envolve essa decisão, a gente recebe aqui no estúdio a nossa analista de economia, a Thaís Herédia. Thaís, o que motiva esse segundo aumento consecutivo da Selic? Muito boa noite. Oi, Leandro. Boa noite para você. Boa noite a todos conosco aqui no Arena. Olha, o cenário da economia brasileira e também da economia internacional, mas especialmente da economia brasileira, ele não mudou muito do ponto de vista qualitativo da última reunião do Comitê de Política Monetária de setembro para cá. Mas os indicadores pioraram. Pioraram do ponto de vista do Banco Central, porque eu estou falando aqui de uma atividade econômica mais aquecida, de um mercado de trabalho mais apertado. Se a gente olha para outros indicadores que pressionam o Comitê de Política Monetária, o câmbio, por exemplo, estava em R$ 5,46 na reunião de setembro. Hoje fechou um pouco abaixo de 5,70, mas vocês vão se lembrar, quase bateu os 5,90, querendo chegar a R$ 6,00 na semana passada. Esse quadro todo, mais um repique de inflação nos Estados Unidos, que ameaçou ali tirar o Fed do seu caminho de redução de taxas, isso tudo transformou o ambiente econômico do mundo inteiro, o ambiente externo, mas especialmente aqui no Brasil, mais arriscado para o cumprimento da meta de inflação. Os diretores do Copom continuam dizendo que as expectativas para o comportamento da inflação no futuro estão muito desancoradas, ou seja, estão muito distantes da meta de inflação de 3% para 2024, 2025 e para 2026, que é para onde o Banco Central está olhando agora. Agora vamos ao ponto principal do comunicado que saiu agora há pouco. Eles dedicaram um pouquinho mais no comunicado à questão fiscal. Nós vamos lembrar que na última reunião de setembro, os diretores do BC pediam um pacote de medidas que fosse crível e que garantisse a sustentabilidade da dívida. Pois agora eles estão pedindo a apresentação e a execução de medidas estruturais do orçamento federal. Então, o Banco Central sendo mais explícito na necessidade do governo Lula, do ministro Fernando Haddad, do presidente Lula, apresentarem e executarem medidas estruturais no orçamento, porque, segundo o Banco Central, a percepção de risco e de que isso não acontece é que vem impactando não só os preços dos ativos do mercado, mas as expectativas de inflação para o futuro. Então, está aí a taxa de juros no Brasil vai para 11,25% ao ano. O Copom não sinalizou o próximo passo, diz que ele vai depender dos dados e de como tudo vai estar se comportando na economia, mas especialmente qual é o caminho para o cumprimento da meta de inflação, para que a inflação volte a cair e vá, aos poucos, convergindo para a meta de 3%. Mesmo ele não tendo feito essa sinalização, Leandro, para o mercado financeiro, para os economistas em geral, está muito claro que o Banco Central não vai escapar de aumentar mais uma vez os juros em 0,5% agora, no final do ano, na próxima reunião em dezembro, Leandro. Então, não temos uma indicação clara, mas há uma leitura de que toda a conjuntura piorou nesses últimos 45 dias e dificilmente, com a vitória de Trump, com toda a incerteza para frente, uma expectativa de que juros lá fora e inflação lá fora fiquem mais altos, dificilmente o Brasil consegue escapar de uma alta ainda forte dos juros até o final do ano. Então, Thaís, essa ata do Copom mostra justamente que o governo federal, o poder executivo, tem que fazer um esforço ainda maior para conseguir cortar gastos, isso com o apoio do Congresso Nacional, né?
Sem o Congresso Nacional não vai ter pacote estruturante, né? Porque a depender do desenho que o governo mostrar, semana passada a gente antecipou aqui, eles estão falando desde pente fino de Bolsa Família até mudanças nas despesas de saúde e educação, do Fundeb. Para essas mudanças, por exemplo, em saúde, educação e no Fundeb precisa de proposta de emenda à Constituição. Para mexer em direitos trabalhistas também precisa de proposta de emenda à Constituição. Então, certamente há uma dependência do Congresso, mas quem vai definir o desenho dessas medidas é o governo. Então, não aconteceu nada de diferente. O senso de urgência, a percepção sobre o senso de urgência do governo mudou, porque, afinal de contas, o ministro Fernando Haddad ia para a Europa, não foi. Hoje ele já deu declarações dizendo que o Brasil precisa fazer dever de casa. Mas, de qualquer forma, não adianta ficar dando sinal, não. Vai ter que aparecer com as medidas, elas vão precisar ser críveis, elas vão precisar ser factíveis, ou seja, não só o governo, mas o Congresso, mostrando que são capazes de adotar essas medidas. E aqui na receita sugerida pelo Banco Central, tem que ter apresentação e execução de mudanças estruturais na gestão do orçamento federal. Leandro. Agora, Thaís, vou aproveitar você aqui para poder explicar para a gente essa reviravolta no dólar de hoje. Como foi o comportamento do dólar aqui no Brasil, que chamou a atenção de muita gente e também no exterior? Olha, o Brasil foi totalmente na contramão do que aconteceu lá fora, em que o dólar se valorizou muito frente às outras moedas, subiu mais de 1,5% lá fora. Aqui a moeda caiu mais de 1%. E as bolsas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, bateram recordes. E aqui a bolsa ficou no mais ou menos e acabou garantindo ali os 130 mil pontos, mas nada emocionante. O comportamento do dólar aqui, que caiu, ficou abaixo de 5,70, é uma demonstração de que a percepção de risco do investidor brasileiro estava aguda. Então, não pode ser interpretado como uma sinalização positiva do mercado, porque 5,70 para o câmbio brasileiro, para o dólar contra o real, ainda é uma cotação elevadíssima, né, para o Brasil, para os fundamentos da economia brasileira. Então, tinha muita gordura, tinha muita percepção de risco embutida no preço do câmbio da semana passada para cá. Então, o que houve foi uma limpeza, quer dizer, mesmo com o dólar se fortalecendo, o real estava com uma desvalorização aguda de quase 20%. Não fazia sentido isso, Leandro?